Mestra, oh mestra, que me protege, fortalece o meu caminhar. Mestra, oh mestra, que me protege, fortalece o meu caminhar. Dançando com brilho do chum e a força dos ventos de olhar, trazendo baque, canto, saudando Janaína, Naiê, Iemanjá. Dançando com brilho do chum e a força com ventos de olhar, trazendo baque, canto, saudando Janaína, Naiê, Iemanjá. Eu sou Roberta Marangoni, tenho 42 anos, nasci na cidade de Osasco, sou uma mulher cis, tenho uma filha linda chamada Nina. Estou no Maracatu, vivo a cultura do Maracatu desde o ano de 2006. Conheci o Maracatu de Baque Virado através de uma oficina chamada Projeto Calo na Mão, do grupo de Maracatu Bloco de Pedra. E logo me apaixonei por essa cultura, por essa tradição, mas somente em 2009 tive a oportunidade de estar em Recife, né, adentrar e fazer parte das nações, da nação do Maracatu Porto Rico e da nação do Maracatu Encanto do Pina, da qual eu sou integrante. No ano de 2009, vou para Recife pela primeira vez e integro, assim, as nações do Maracatu Encanto do Pina e nação do Maracatu Porto Rico, que são nações sediadas no bairro do Pina, né, da cidade do Recife, nações tradicionais. E desde então sou integrante, vou para os carnavais, né, compartilhar, trocar, me dedicar à nação. E hoje eu vou repassar um pouco do conhecimento que eu tive a honra de aprender. Agô, licença, minha mestra Joana Cavalcante, que me ensinou, é a primeira mestra, a primeira mulher a reger uma nação de Maracatu, a nação do Maracatu Encanto do Pina. Então é uma honra hoje eu estar aqui, repassando um pouquinho desse saber, um saber oral, que eu pude ter a honra de aprender com ela. No ano de 2010, eu fui para Recife e a mestra me propôs, quer aprender a fazer AB? Óbvio, né? Aqui em São Paulo, atualmente, coordeno 2 coletivos de maracatu. O primeiro é o Maracatu Ouro do Congo, que é um coletivo misto de homens e mulheres que toca as 2 nações, Encanto do Pina e Porto Rico. E o segundo coletivo é o Maracatu Baque Mulher SP, que faz parte do Movimento Nacional Baque Mulher, né? Idealizado e coordenado pela mestra Joana Cavalcante. E sou arte educadora também. Em 2010 tive a oportunidade de aprender, né, a confeccionar esse instrumento que deu a origem ao nome desse projeto, que é Construindo AB com a bênção da mestra Joana. Então no ano de 2010 tive a oportunidade de estar na casa dela durante o carnaval e ela me repassou esse saber e sempre com muita responsabilidade, né, desde então. Venho fazendo os ABs da mestra Joana em particular, mas também repassando esse saber para outras mulheres, para outras pessoas da própria nação e fora de Recife também. Sou mestra Joana Cavalcante, mestra da nação do Maracatu Encanto do Pina, coordenadora e idealizadora do movimento Baque Mulher, e a Quequerê do Ilê Axé Oxundeim, vocalista também idealizadora do grupo Mazuca da Quixaba, mãe de 3 filhos que eu pari e mãe de vários e várias de coração e de axé. O abé é a minha paixão, né? É o instrumento que eu me identifiquei de imediato por ser, eu acho que naquela época, o único instrumento que foi liberado para nós mulheres, né, ter acesso. Então, juntou a necessidade de estar dentro do baque, tocando o instrumento, com a paixão da dança, né? Que já é desde criança. Então, o abelho se tornou um instrumento especial no qual eu me apaixonei. O abé é um instrumento do maracatu de baque virado, também conhecido como maracatu nação. E é esse instrumento confeccionado, né, com uma cabaça, miçangas e fio encerado, do que eu aprendi com a mestra, né? A gente chama de AB esse tipo de AB que é fechado embaixo, né? Em alguns outros maracatus ou mesmo
Em outras tradições também existe o xequerê, né? Que já seria esse AB que tem essa cordinha, né? Então é tocado também de uma outra forma, mas hoje a gente não vai falar desse instrumento específico, a gente vai focar na construção do AB. Primeiramente eu conheci o AB através de um afoxé, né? Que é o Araldo, é o maior afoxé que tem em Recife. Vendo as meninas tocarem, e aí foi quando o AB foi inserido dentro do maracatu, né, na nação Porto Rico. E nessa época eu era uma das admiradoras também, assim, e estava naquele processo ainda de adentrar dentro das nações enquanto mulher tocando. E eu me encantei com o AB. E foi ali que eu me apaixonei, né, em conhecer esse instrumento. E aí aquela vontade de ter um instrumento sem saber como fazer, sem entender esse processo de como era, até eu tocar direito, né? E aí eu vi que era cabaça e fui em busca de uma cabaça para comprar, consegui uma cabaça. E a linha, né? A gente sem ter acesso, sem ter quem ensinasse a fazer, a confeccionar esse instrumento, fazendo no olho mesmo, não entendia, não sabia qual era a linha que tinha que ser usada na cabaça. E aí o meu avô, ele gostava muito de pescar e ele tinha umas linhas que ele fazia a rede, né? Que ele misturava a borda da rede com a linha e o meio da rede de pesca era nalho. Então eu peguei o rolo dele de fazer a borda da rede e fui fazer o AB. E aí eu acabei, né? Acabava com a linha todinha dele. Pegava escondido e fazia B, desmanchava B, fazia B, desmanchava B e não dava certo. E foi assim que eu aprendi, né? Errando, estragando a linha todinha do pobre do meu avô. Mas aprendi a fazer o AB e fui cada vez mais aperfeiçoando. Do AB grande, eu comecei a fazer chaveirinho. Acho que eu fui uma das primeiras a fazer chaveirinhos. Eu comprava lá no Mercado de São José aquelas cabaças pequenininhas e fazia chaveirinho. Depois eu achava que o chaveirinho, né, das cabaças ficava muito grande para levar no bolso. E aí eu encontrei um formato de umas cabaças sendo de madeira também no Mercado São José para fazer o abezinho menor ainda, miniatura. Então foi assim que eu fui desenvolvendo a técnica de fazer AB. Por ser uma tradição oral, a gente tem poucos registros acadêmicos que falem sobre o AB, e a gente sabe também que é devido ao racismo estrutural, né? É pouco fomentado as pesquisas relacionadas à cultura preta nesse país. Essa palavra AB, né, do que eu pude conhecer também lá em Recife, vem da palavra alabê, né, que são os ogãs, que são responsáveis pelos toques dentro dos terreiros de candomblé. Dentro dos terreiros de candomblé Nagô, em Recife, esse instrumento é tocado pelos ogãs, alabês, e ele é transportado, né, para a cultura do maracatu e é tocado na rua. Foi algo muito recente, a partir da década de 80, né, que existem registros. Eu sou apaixonada por dança, do candomblé especificamente, a cultura afro em si, né, a dança afro em si. Então, sou nascida e criada dentro do terreiro de tradição Nagô. E é um toque, um sotaque de dança muito natural, assim. E eu sou, né, desde criança convivendo, né, com mais velhas, pessoas dentro do terreiro, sempre ensinando e sempre vivenciando isso. Então, a dança do candomblé, principalmente, especificamente o Nagô, é minha paixão. E encontrar esse instrumento, né, que eu poderia ligar, o tocar, né, que era algo que mulher não podia fazer, que era tocar tambor, mas só em estar dentro do baque, tocando esse instrumento livremente, já era tudo. Então foi de onde veio a ideia de juntar o útil ao agradável, né, de tocar e dançar. E daí eu comecei a estudar formas de passar para dentro desse instrumento, né, da forma de tocar, juntar com a dança do candomblé Nagô. Foi dessa vontade mesmo de tocar e dançar e fazer as duas coisas que eu sempre fui apaixonada. A dança dos abês, né, ela hoje se popularizou. A gente hoje vê abê, hoje a gente encontra esse instrumento na maioria, né, acho que 90% das alas das nações de maracatu de baque virado, né, que é uma conquista.
em todo o Brasil, no mundo, hoje se fala no AB. Atualmente, a maioria das nações utilizam o AB, abrindo, né, o batuque com as suas alas. A pessoa responsável por essa diferença, né, no formato como o AB é tocado hoje nas nações é a mestra Joana Cavalcante, que coordenou por muito tempo, né, a aula dos ABs na nação do Maracatu, Porto Rico. Juntou, na verdade, né, o toque do AB com a dança dos orixás, advinda dos toques do terreiro Nagô. Eu potencializo, direciono hoje também, para além dos intensivões, né, os intensivões que a gente sempre elabora, que é uns momentos que eu falo que tocar AB tem que ter paixão, né? E no intensivão é onde a gente consegue passar isso, que o AB ele é um instrumento que a gente tem que estudar de fato. Muita gente acha, é fácil, não é. Então é dentro do intensivão, nesse processo que a gente constrói em várias cidades, né, com a nossa equipe, que Roberta é uma das coordenadoras dos intensivões de AB, onde eu foco também o toque, a dança e passar o verdadeiro conhecimento desse instrumento. E focando mais ainda dentro da nação do Maracatu em Canto do Pina, né? Que é a nossa base, né? A nossa essência, de onde a gente bebe diretamente da fonte. Então, é do Pina, da nossa comunidade do Bode, da nação em Canto do Pina para o mundo. Através dos intensivões, através das oficinas. E assim a gente segue, né? Levando cada vez mais esse instrumento, o conhecimento desse instrumento para quem realmente ama e a gente tem esse amor em comum. Na maioria das nações de Maracatu, a trama utilizada é essa trama mais fechada, cada nó uma miçanga. Porém, tem nações também que utilizam essa trama que é mais aberta, né? Na verdade, a técnica é a mesma, é só a quantidade de miçangas por nó que vai mudar. Por ser uma primeira oficina, hoje a gente vai, né, vou repassar para vocês essa trama mais simples, porque ela requer menos prática. Essa trama mais aberta, provavelmente, né, o que aconteceu é que na atualidade hoje a gente usa miçanga sintética, né, de plástico, mas o ancestral do AB, do chequerê, provavelmente são modelos mais parecidos com esses, que eram feitos de búzios, sementes, né, com essa trama mais aberta também. O maracatu, como ele é uma tradição que é tocada na rua, com muitos tambores, então, né, o uso da miçanga sintética faz com que ele fale mais alto, né, esse instrumento. Essa trama mais fechada, né, ela pode ser de uma cor só, porém, né, a mestra Joana também inovou trazendo esses desenhos, padrões dentro das nações. Então é uma cultura preta ancestral bem complexa, né, que envolve matemática, envolve simetria. Não é, né, numa videoaula que a gente vai conseguir passar todos esses detalhes, toda essa grandeza dessa cultura. Então é muito importante sempre, né, a gente referenciar de quem a gente aprendeu, com quem a gente aprendeu, né? Não existe uma única verdade, existem, né, várias verdades e aquela da qual a gente sempre deve honrar, né? No meu caso, o aprendizado que eu tive com a mestra Joana, advinda de todas as suas ancestralidades, né? Todo o povo do terreiro, do Ilê Axé Oxum-Deim. Até o confeccionar do AB, antes era muito comum, né? Não tinha muita criatividade. E aí, trabalhando no CAPS, que eu trabalhava no CAPS livremente, de vigilante, no final de semana eu tinha um tempo muito livre, então eu me concentrava nos AB. Então, os melhores ABs, né, que eu confeccionei, eu estava trabalhando com a mente totalmente livre, assim. E alguns também nos melhores momentos de aperreio. Para compor tanto o louvor como para criar o AB, eu acho que eu funciono melhor quando eu estou no momento mais agitada, mais aperreada. Assim. É isso, eu acho que é uma válvula de escape também, né? Aquele momento de focar naquele instrumento e fazer ele brotar, como também pegar o papel e a caneta e compor. Eu vejo que os dois andam junto. A cabaça tem esse nome de origem árabe, cara baçaça, que significa abóbora lustrosa. Então, aqui no Brasil ela é também conhecida como porongo, como o próprio nome disse. Ela é da família das abóboras
Então, ela é uma trepadeira, né? Que ela ou pode ser cultivada no chão, mas atualmente ela é cultivada assim como as parreiras, né? Porque isso faz com que a cabaça fique pendurada e ela não fique deformada, né? Quando ela é cultivada rasteira, às vezes acontece que nem essa, né? Que ela fica mais reta porque é onde ela entra em contato com ou uma superfície, no caso o chão, ou uma própria árvore. Quando ela tá verde, né? Ela é bem parecida com a abóbora e ela é muito pesada porque ela fica com bastante água, né? Ela é uma planta que gosta de muito sol, porém também precisa de muita água para que ela fique desse tamanho e cresça bastante. Geralmente, né? Uma vez eu tive a oportunidade de cultivar, então como que a gente sabe que a gente vai poder colher uma cabaça? Quando esse cabinho começar a ficar seco, né? Esse é um dos sinais. Você já pode podar ela. Geralmente você vai colocar ela para secar, né? Para que toda aquela água que estava dentro evapore. Isso leva semanas, meses, vai depender do clima de cada lugar. Aqui, ó, a gente está com uma cabaça, como a gente vai encontrar hoje nas lojas de artigos religiosos ou nas lojas de artigos nordestinos, né? Ela tá seca, fechada, então a gente pode ver que ela tem uma casca, né? E a gente vai precisar, para começar a construir o AB, deixar ela de molho. A gente vai cortar a boca dessa cabaça. Geralmente eu deixo ela de molho por 3 dias dentro de um balde submersa. Pode ir trocando essa água. A gente vai tirar todas as sementes e deixa de molho. Por quê? Porque é uma casca dura, para a gente conseguir raspar a casca, tirar todo, né, as sementes de dentro. Dentro vocês estão vendo também. Ela é como se tivesse uma película, né, uma placenta, eu chamo de placenta, onde ficam presas as sementes, assim como a abóbora. Então a gente vai tirar toda essa parte branca de dentro da cabaça, que geralmente é o que os bichos, né, chamados de caruncho, que faz aqueles furinhos, que eles gostam de se alimentar dessa parte. Então é importante essa limpeza total. E depois vai deixar secar no sol. Muitas pessoas perguntam, né, como que a gente escolhe uma cabaça quando a gente vai comprar para a confecção do AB, né, do instrumento. Então a gente tem que sempre observar que seja uma cabaça que tenha esse pescoço, né, que a gente chama bem definido, que é onde a gente vai conseguir segurar para a gente realizar os toques. Então, cabaças que sejam bem redondinhas, bojudas, né, que não sejam muito compridas, nem esse pescoço muito reto, que isso vai dificultar na hora da gente tocar também. A altura também é uma das dúvidas, né, que muitas pessoas têm, da onde serrar para abrir a boca do AB. Não pode nem ser muito próximo à base do pescoço, nem muito aqui também, porque a hora que a gente for tocar, para não bater num outro AB ou em alguma pessoa. Então, ou você pode pegar um lápis e riscar, se isso for te facilitar, se você não tiver tanta habilidade. A ferramenta pode ser uma serra, né, dessa tico-tico, ou pode também, dependendo da cabaça, ser até com a faquinha de serra de cozinha mesmo, doméstica, que também dá certo. O ideal é fazer numa bancada, né, de madeira ou numa mesa bem firme, mas eu escolhi fazer aqui também, que é uma opção no chão, mas sempre apoiando em algum lugar para ela ficar firme a hora que você for usar, no meu caso aqui, a serra. Então você vai segurar a cabaça pelo pescoço ou, né, num lugar onde você acha mais firme, mas é onde encaixa a mão melhor. E vai serrar ela toda. No caso dessa, que é uma cabaça grande, eu vou precisar ir dando uma virada na cabaça por conta da altura do arco, certo? Sempre com muito cuidado para ela não rachar, que dependendo do jeito que você faça, pode ser que nesse fechamento você pode furar. E aí, aqui tá essa pele da qual eu falei que a gente tem que deixar de molho. Se é uma cabaça grande que nem essa que dá pra enfiar a mão, dá pra já tirar toda essa pele e já também tirar as sementes, né? A semente
cada tipo de cabaça é um tipo diferente de semente. Você pode jogar direto na terra ou tentar fazer germinar de várias formas. Isso vai depender de cada região também do país, né, por conta do clima. Você vai precisar de um balde ou de uma bacia que caiba a cabaça toda, né? O ideal é que, como eu disse, ela fique totalmente submersa. Porém, se você não tiver também, você pode ir virando ela e colocar algo pesado para ela ficar afundada, porque geralmente quando você enche ela de água, ela vai boiar. Então, geralmente, às vezes eu pego 1 litro de algum produto de limpeza que esteja cheio para fazer peso e ela ficar submersa na água. Pode trocar também essa água antes de deixá-la de molho para facilitar já tirar todas as sementes. Você vai desprezar essa água, aí se você quiser pode jogar na própria terra. Nesse momento vai sair o restante das sementes, da própria placenta que ficou lá, né, 3 dias amolecendo. Mas, no caso dessa cabaça que é um pouco menor, a gente vai ter que criar ferramentas para fazer essa limpeza e essa raspagem lá dentro. Então, pode ter desde colher de pau, de bambu. Então, a gente vai fazer essa raspagem toda a parte de dentro, garantindo que toda essa placenta, ela saia, certo? E aí, como ela ficou vários dias mole, ó, ela, né, vai mais fácil de sair do que dessa seca. Ainda mais porque nessa, sendo pequena, a gente não consegue colocar a mão e tirar com a mão tudo. E nisso eu vou raspando, coloco mais água. Uma outra forma também de sair é colocar brita e chacoalhar no fundo. Que a brita vai descolando, né, as placentas que estão nessa parte da cabaça, que eu não vou conseguir nem chegar com a mão, nem chegar com nenhuma ferramenta. E aí eu vou chacoalhando, tirando, ó, vai saindo. Até fazer a limpeza de toda a cabaça. Volta mais brita, põe mais água. Esse é um momento bem crítico. O bom é fazer próximo ao solo mesmo, porque a cabaça vai estar bem pesada, ainda mais porque vai estar com água dentro, para ela não correr o risco de escorregar da sua mão, cair no chão e quebrar. E aí vai repetir esse procedimento várias vezes, até ficar só essa parte aqui, que é a cabaça em si, sem a placenta e sem as sementes, tá? Por dentro. Por fora, a gente pode tanto fazer a raspagem com uma colher, num primeiro momento, e molhando, que isso facilita também. Tirar essa casca, essa primeira casca mais dura. E aí, pra finalizar, pra tirar toda essa casca, eu posso usar uma bucha, tipo daquelas de palha de aço, pra terminar de tirar o restante e ela ficar totalmente limpa pelo lado de fora. A hora que finalizar toda essa limpeza, deixar ela bem lisinha, aí é só colocar ela no sol para secar. Depois que ela secar, né, ficar os 3 dias no sol ou mais se precisar, a gente vai lixar essa boca para tirar as imperfeições. É uma lixa de madeira, nesse caso eu coloco uma madeira para ela ficar mais firme, mas também pode ser só a lixa em si. E vou lixar para tirar a imperfeição que acontece na hora que a gente seca. Pra assim dar um acabamento final aqui na peça. E assim a cabaça tá pronta pra gente começar a tramar.
Então, depois que a gente fizer todo esse processo da limpeza, assim que ela secar, ela vai estar assim, limpa, sem a casca e cortada, e por dentro já também sem nenhuma semente. A gente vai construir esse modelo, né, mais aberto. E aí as etapas vão ser a gente fazer essa primeira base, né, onde é presa todos os fios, onde vai ser tramado. Vamos cortar, vou ensinar as medidas. Óbvio que para cada cabaça, né, essa medida vai ter que ser adequada, mas seguindo o padrão vai dar certo do mesmo jeito. Vamos lá. Como eu comentei também, ela é feita das miçangas, né, que a gente chama de miçangão tererê, né? Que ela é o nome como a gente encontra nas lojas, nas grandes lojas. Elas são vendidas por pacotes, na maioria das vezes pacotes de meio quilo, mas também vendem pacotes menores, geralmente de uma cor só, às vezes tem loja que vendem sortidas também. O fio que a gente utiliza é o fio chamado cordonê encerado ou fio encerado. É vendido por rolo também, geralmente um rolo dá para fazer um AB considerado médio, né, de pequeno a médio. Um grande aí já precisaria de 2 rolos. E eu vou agora passar para vocês ensinar como que faz essa base, tá? A gente vai fazer uma medida aproximada dessa base, onde a gente vai começar a construir o AB, certo? Qual que é a distância, se a gente faz ela mais aberta ou mais fechada? Se a gente fizer muito fechada, não vai caber a mão na hora de tocar. Se a gente fizer muito aberta, isso é ruim, porque depois esse fio, né, por ser um fio sintético, ele também laceia, né, quando a gente for tocando. Então, a medida que eu sempre penso é aproximado, óbvio que tem, né, como eu disse, um olhar para cada instrumento, é aproximadamente, depois do pescoço, uns 2 dedos. Então, a gente vai dar uma volta inteira aqui na cabaça, certo? E com uma sobrinha tirar uma medida. Então, esse é o comprimento de uma medida. A gente vai fazer isso 4 vezes, sem cortar. Então, 2, mais 2. Então, a gente vai fazer essa medida com uma sobra aqui, certo? Essa vai ser uma medida. E a gente vai fazer vezes 4 sem cortar. Então, aqui, ó. 2, 3, 4. Aí sim, eu vou cortar só a ponta, certo? A gente vai juntar a pontinha, né, inicial e a pontinha final e dobrar em 2. Aí, para essa fase, eu vou precisar ou de um prego na parede ou um gravetinho na árvore. Vamos fazer aqui na árvore para vocês verem, para a gente fazer um torcidinho com esse fio, para ter uma base mais resistente. Ah, eu preciso fazer com esse torcido? Não necessariamente. Se eu quisesse, eu poderia fazer com esses 4 e dar um nó. Porém, os fios iam ficar soltos e isso ia dificultar a gente passar as miçangas. Vamos lá. Então, preso a metade lá e as 2 pontinhas aqui, certo? Eu costumo torcer ele para o lado direito, mas não tem problema se a pessoa torcer para o lado esquerdo. A gente vai torcendo aqui, ó, os 2 fios juntos. A ideia é que a gente torça até ele virar um único fio. E aí vocês vão percebendo que a hora que a gente não conseguir mais torcer é porque ele tá já ao máximo tensionado. Então a gente vai ter que até não ter mais espaço ali, ó, lá em cima. Até que você vai olhar visualmente, ele vai parecer um único fio. Não vai dar mais para ver os 2. Então, com a mão direita, eu seguro a ponta para não soltar. Com a mão esquerda, vou pegar aproximadamente no meio, para eu conseguir tirar com a mão direita do prego, ou no meu caso aqui, da árvore, tá? Então, eu vou tirar. Aí, com a mão direita, vou tirar a pontinha aqui. Então, eu não posso soltar a minha mão direita de jeito nenhum, porque senão vai desenrolar tudo, né? A minha mão esquerda tá aqui na metade. Então, eu vou explicar o que vai acontecer porque é muito rápido. Eu vou soltar a minha mão esquerda e a minha mão direita tá segurando as 2 pontas.
Com a mão esquerda eu vou passar a mão no comprimento todo desse trançado, que aí vai ajudar ele a ficar mais bonitinho. Vou soltar. Aí a gente vai dar um nó nessa ponta que tava minha mão direita, pra não soltar. Um nó simples, certo? Aí tá feita a base que a gente vai usar para iniciar a trama. Essa base também é feita pro fechamento, então você pode fazer 2 vezes essa mesma cordinha. Feito então o fio base, a gente vai começar a colocar essas miçangas que estão na base. No caso, é esse tipo de trama que a gente está fazendo, a cada 3 miçangas vai um fio, então vai ser necessário essa quantidade múltiplo de 3. Aqui, no caso do AB mais fechado, é uma miçanga e um fio, tá? Só para vocês saberem a diferença. Então, nessa cabaça maior, ela tem 15 fios. Provavelmente, essa cabaça que a gente está fazendo agora, que é menor, vai menos que 15 fios. Então, a gente vai começar, pega o miçangão, na ponta que não tem o nó, né? A gente vai começar a introduzir as miçanguinhas. Numa contagem múltiplo de 3. Então, 3, 6, 9. Aí a gente vai colocando a quantidade múltiplo de 3, mas a gente vai ter que ir testando. Porque, como eu disse, cada cabaça tem um tamanho. Porque se eu apertar muito, não vai caber os fios, certo? Nem se eu deixar muito frouxo também. Então, a gente vai ter que ir testando essa quantidade. A gente vai dar um nó mais falso, né? Que a gente possa soltar, porque se precisar colocar mais miçangas aqui, a gente vai colocar. Nesse daqui já tem 33. Vou colocar mais 3. Eu acho que aqui, no caso, já deu. Vou dar um nó. Aí eu pego as 2 pontas e vou dar um nó com as 2. Um nó simples. Não vou fechar, porque se eu precisar abrir mais ou fechar mais, certo? Ele vai estar fácil para eu desfazer. Nesse caso, ele é múltiplo de 3, porque a cada 3 miçangas vai um fio e a cada 3 miçangas vai um nó. Mas poderia ser múltiplo de 2. Então, seriam 2 miçangas e um nó, certo? Ou, se eu quisesse fazer múltiplo de 4, para ele ser mais aberto ainda, também poderia. Terminada essa primeira base, a gente agora vai cortar a quantidade de fios para a gente prender aqui nessa cordinha base. No meu caso aqui, tem 36. Então, a cada 3 vai um fio. Então, seria 12 vezes 3, que dá 36. Então, vão ser 12 fios. Como medir esse fio? Aí, para ficar mais fácil, eu vou tirar essa base e eu vou vir aqui, ó. A partir do pescoço, essa é uma primeira medida, tá? Então, do pescoço até, a gente chama de bundinha da cabaça. Então, até esse meio. Isso é uma medida. Eu vou fazer isso vezes 6. 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou cortar, certo? Também poderia ser, que daria na mesma contagem. Da base do pescoço até a bundinha, cortaria 3, mediria 3 vezes. Uma, 2, né? 3. Ou seria, esse seria o meio. 3 vezes 2 vai dar a mesma medida, 6. Então, a gente vai cortar. E essa vai ser a minha medida desse fio, certo? Vamos cortar 12 iguais a esse tamanho. Então, para facilitar, eu já faço, né? Junto as 2 pontinhas, pego meu fio medida.
certo? Meu tamanho. Esse daqui eu vou deixar aqui caso guardadinho. Então, eu vou fazer 11, certo? Porque esse daqui já é o 12º. Então, 1, 2, 3. Então, quando eu completar 11, eu vou cortar, certo? Porque o 12º já tá pronto lá. Ainda segurando essas, eu vou cortar todas essas pontas que estão fechadas, certo? De um lado e do outro. Cortado todos os fios, a gente vai pegar um por um, voltar a nossa base da trama pra cá. A gente vai juntar as duas pontas e no meio que vai estar fechado, partindo do nosso nó, vou contar 3 miçangas. Vou colocar o fio dobrado na metade, por baixo, e passar por dentro. E dou uma apertadinha, não precisa ser muito forte. Separo mais 3, pego mais um fio. Lembrando que, no meu caso, eu coloquei 36. Porém, se for uma cabaça maior, vai ter que ser mais miçangas e mais fios. Como a cabaça fica bastante instável, né? Nesse caso é uma cabaça que é leve, a gente vai começar a manusear. A tendência dela é ir mexendo. Eu sempre, para auxiliar e para também ficar numa altura melhor, eu coloco algum pote, seja um pouquinho mais pesado, para ele parar, certo? E ficar numa altura mais confortável para a coluna. E aí a gente vai dar sequência nessa colocação dos fios, até terminar toda a base. Na hora que eu chegar no final, eu vou verificar se deu certo, se eu tenho que colocar miçangas e mais fios, ou se eu tenho que tirar. Às vezes acontece de eu precisar tirar também, certo? Outra forma também, que eu faço bastante para ter mais firmeza, é também colocando a cabaça presa nas coxas, certo? Então, ó, separo 3 miçangas e vou continuar fazendo. Porque às vezes, como eu disse, a cabaça é muito leve e a gente precisa dessa firmeza nas mãos para fazer o nó depois também de uma forma mais precisa. Separo 3 e coloco os fios. Conforme eu tinha comentado com vocês, pode acontecer que quando a gente terminar de colocar, no meu caso, coloquei os 12 fios, sobrou espaço. Então eu vou colocar vou abrir o nó aqui e vou colocar mais 3 miçangas. E aí, nesse caso, como vai ficar 39 miçangas, eu tive que cortar mais um fio, vão ser 13 fios, certo? Então vou abrir. Por isso que eu falo pra gente também não fechar, não dar esse nó definitivo, pra gente conseguir colocar mais miçangas. Vou colocar mais 3 aqui. Eu vou fechar novamente. Aqui, ó, a gente passou as 3 miçangas e vai colocar o último fio antes do nó. Poderia também ser aqui, sem problemas, vai dar na mesma. Muitas pessoas me perguntam, mas vai mais um fio aqui? Não, porque a cada 3 miçangas vai um, senão esse repetiria, né? 2 fios entre a mesma sequência. Então, fechou com um espaçamento de 3. Agora a gente vai começar a fazer os nós. Então, eu vou olhar, né, ver se ficou certinho, aquela medida mais aproximadamente de 2 dedos para caber a mão, né? No caso, esse AB é um AB bem pequeno, um AB que provavelmente vai ser para uma criança. A gente vai pegar a partir do nó, né? Cada fio
como foi dobrado ao meio, ele tem 2 pontas. Então, com a mão esquerda eu pego um fio, com a mão direita eu vou na próxima dupla e pego outro fio. A gente vai juntar os 2 fios e dar um nó. Essa primeira fileira, ela é sem miçangas. Então, a gente tem que imaginar que aqui iriam 3 miçangas para a gente não fazer esse V que eu chamo, nem tão aberto, nem muito fechado também, para ficar algo simétrico para as próximas fileiras. Então, termina um nó, dou continuidade para o meu lado direito. Pego um fio, o único fio que ficou solto, e qualquer fio da dupla da direita. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer como se fosse um V e dar um nó. Ah, Roberta, eu posso fazer um nó diferente? Que seria um laço e outro laço? Sim, aí é da preferência da pessoa. Mas eu acredito que dessa forma fique mais firme o nó. Então, juntou as duas. Fez um nó e travou. Nisso a gente vai arrumando sempre os fios e girando a trama, ou girando a cabaça toda também, como for melhor. Então, pego o fio sozinho, vou para a próxima dupla da direita. Pego mais um e dou um nó. E a cabaça, como ela é leve, ela sempre vai vindo. Então, é aquilo. Se quiser fazer na perna nesse momento, também pode. Então, a gente vai completar toda a volta, certo? Então, completei toda a volta. O último nó vai ser um fio que sobrou daqui e o primeiro que sobrou do primeiro nó. Então, fechei o último, completei a primeira fileira. Ah, poderia ter já começado com miçangas? Sim. Porém, como essa técnica já tem miçangas aqui em cima, ia ficar muito apertado, tá? Agora, a gente vai começar a tramar a segunda fileira. No caso desse daqui, ó, eu escolhi fazer a segunda fileira laranja, a terceira rosa e a quarta branca. Isso é uma forma que eu escolhi, mas aí vai da criatividade de cada um. Se eu quiser fazer 2 miçangas de uma cor e a do meio de outra, então aí vai de acordo com o desenho que vocês querem e da quantidade de cores que vocês querem fazer o AB. Nessa próxima fileira, eu escolhi fazer de amarelo. Então, da mesma forma que a gente fez na fileira de cima, a gente vai pegar um fio da esquerda e vai colocar 3 miçangas. Vou segurar para não soltar. Vou pegar o próximo fio da direita, sozinho. 3 miçangas amarelas. Vou juntar as duas e vou dar o mesmo nó que eu dei lá em cima. É importante a gente não deixar esse V muito grande, senão essas miçangas vão ficar muito soltas, né? E também para a gente conseguir ter algo simétrico. Sobrou o fio da esquerda, coloco 3 miçangas, venho, pego mais um fio da dupla da direita e coloco 3 miçangas. Juntei, vou travar na altura que eu quero dar o nó. E fecho. E assim eu vou dar sequência em toda a volta. O AB, ele passou a ser um instrumento mais direcionado para as mulheres. Eu acredito que
por ser um instrumento que as mulheres teve mais acessibilidade, né? As mulheres teve mais acesso ao AB, na verdade. Como eu falei antes, por ser uma época que as mulheres não tocavam tambores dentro das nações, né? Eu estava adentrando ainda nesse universo. Era um lugar ainda novo para nós mulheres. Então, por esse motivo, ele teve mais procura, mais adesão através das mulheres, né? Foi um espaço que foi aberto para as mulheres. E ficou, se rotulou por ser um instrumento só de mulheres. Eu não concordo com isso. Eu acho que é um instrumento como outro qualquer, né? Claro, um instrumento de cunho africano, que tem que ter um respeito. Mas assim como todos os outros instrumentos, tanto mulher como homem pode tocar. Então, dentro da Nação Encanto do Pina, né, a gente com certeza acolhe, né, que a gente está ali lutando também contra todas as formas de opressão, o homem tocar o AB. Então eu vejo que seria mais uma de tantas opressões impostas, né, usando o nosso sagrado, usando nossos instrumentos, e não deixar que isso se propague dentro dos AB é uma das missões também. Da mesma forma que a primeira linha, a segunda vão sobrar 2 fios e a gente vai dar sequência. Colocar 3 miçangas no fio da esquerda, 3 miçangas no fio da direita e fechar o último nó. Sempre o último vai juntar novamente, né, as duplas de cada fio. Por isso é muito importante a gente dar sequência na ordem. Caso a gente pare por algum motivo para beber uma água, atender um telefone, a gente continuar do mesmo ponto. Eu, às vezes, quando é um AB muito complexo, ou eu faço um nó simples para marcar, ou pego um pregador para eu saber de onde eu parei, para não correr o risco de começar de outro ponto. Dessa segunda fileira, eu escolhi a cor azul e a gente vai dar a mesma sequência. Algo que é muito importante a gente prestar atenção é sobre essa distância do nó, né? A hora que a gente vai dar o nó. Porque se a gente deixa ele muito para baixo, ele vai começar a ficar torto, né? O desenho. Como eu posso exemplificar? Se eu desse um nó aqui, ó, né? Essas miçangas ficariam tortas e o próximo mais para cima, isso vai tirar a beleza, né? A simetria do desenho. Então, é muito importante a gente conseguir travar, né, as miçangas aqui para fechar o nó. Para assim ele conseguir fazer esse desenho que vai começar a formar esses losangos. Aí a gente vai descer fazendo todas as fileiras até chegar aqui a base do AB, para a gente ver se a gente vai fazer mais uma fileira ou se a gente já vai para a última fileira, que seria a fileira só do nó para o fechamento. O AB é um instrumento também de empoderamento, né? Mas eu não direciono só a questão das mulheres, eu falo no geral. Tanto a gente pode focar no masculino quanto no feminino, porque a gente está falando de empoderamento. E a gente sabe que se a gente for por esse caminho, a gente termina voltando àquele passado lá onde a gente não podia, né? Onde éramos limitadas, negados esses espaços para a gente. O que eu sinto quando eu estou passando é que eu sinto que eu estou passando o meu conhecimento, o que eu amo de verdade, que é o tocar esse instrumento. E através desse conhecimento que é passado, eu vejo a diferença na vida de muitas pessoas. Hoje eu vejo esse instrumento ele ser propagado de várias formas. Eu vejo musicista, tanto homem como mulher, né, fazendo desse instrumento também sou a fonte de renda, como várias confecções também que é feitas, né, como várias coisas que é adquirida através dessas oficinas, através dos intensivões, através desse ensinamento. Então é um conjunto de sentimentos ao ver, a estar presente, ministrando essas oficinas. É ver que não é em vão, é ver que tem um fundamento, tem um propósito, né? E é isso, tudo que o nosso povo preto, periférico, de matriz africana faz, tem propósito, tem resistência. E tocar o AB, passar esse conhecimento também é uma forma de resistência. Aí fiz as fileiras até chegar à base do AB, né? Então
seria nesse ponto. E agora a gente vai fazer a última só de nó para finalizar. Então eu viro aqui para ficar mais fácil. E nesse, para seguir a curvatura da cabaça, eu vou fazer um pouquinho mais apertado. Não vou fazer proporcional ao tamanho da de cima. E aí eu já faço 2 nós, porque a gente vai queimar essa última fileira para não soltar, né? Então a gente queima com isqueiro, que o fio é sintético, ele vai grudar, né? Então são 2 nós. E faz a volta toda. Dá um nó e mais outro nó embaixo. A própria cera, né, porque chama fio encerado, também já ajuda a dar esse acabamento. Terminou a volta toda, a gente garantir que os 2 fios estão bem, né, grudadinhos. Pode dar essa puxada. E aí a gente vai cortar. Não muito rente, nem muito comprido, porque quando a gente queimar, a ideia é que os 2 nós se juntem. Então, mais ou menos nessa altura. Pode cortar todos. Finalizando o corte, a gente vai virar o AB. Vai segurar desse jeito. E com a chama vai derreter os 2 nós até eles grudarem. A gente não pode nunca colocar a chama aqui nessa parte, porque a chance dela romper é grande. A gente nunca vai queimar a trama com o isqueiro embaixo do AB. Por quê? A trama, né, o fogo, tem uma parte que a gente vê a cor e a outra que é só calor. Então, se a gente queima daqui, existe a chance dela cortar esses nós de cima e desfazer todo o seu trabalho. Então, sempre de lado, tá? Pode ser com vela também, se achar que fica mais firme. Então, segurou, vai queimar até derreter. Nunca põe a mão para não se queimar. Se quiser ir com a parte de trás do isqueiro, você vai perceber que ela vai derreter e grudar. Aí fazer no AB todo. Então, como eu tinha falado lá no início, a gente vai fazer 2 vezes a cordinha, né? A primeira que foi a base e agora para o fechamento. A gente vai pegar uma das pontas, que é a ponta sem o nó, e a gente vai fazer um zigue-zague por baixo, por cima, por baixo, por cima, por toda a volta pra gente fechar. Aí vai girando a cabaça e vai passando para fazer esse fechamento. Às vezes, quando a cabaça é maior, a gente pode fazer 2 fileiras de nó para garantir que ela não vai soltar. Mas como esse é um AB de criança, né, que tem menos impacto, é menos força, só uma fileira de nó vai dar conta. Vai girando e vai puxando a cordinha. Por cima, por baixo. Até encontrar aqui. A hora que encontrar, a gente vai juntar as 2 pontas e vai fazer um nó. Eu também não faço um nó definitivo, porque às vezes, se eu quiser tocar com ela mais aberta, se eu quero um som mais fechado, eu fecho também. Aqui tá finalizado. Para esse nó não soltar, a gente vai também queimar com o isqueiro só essa ponta. Aí, para finalizar aqui, para não soltar esse nó também, não correr o risco, a gente vai queimar com o isqueiro. Lembrando, né, que a utilização desse material, tanto a tesoura como o isqueiro, só para maiores de idade. Da mesma forma que a gente queima em cima, aqui embaixo também para esse nó não soltar. Então, assim como tudo do nosso povo preto, né, do nosso povo de matriz africana, que foi sugado, que foi tirado de nós,
é um cuidado, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Assim como a gente tem que ter o cuidado com o maracatu em si, para não se tornar o que a gente sempre fala incansavelmente. O frevo, o samba, a capoeira, né? Para não se popularizar demais e terminar fugindo. Porque hoje a gente vê aí a quantidade de igrejas que está fazendo capoeira e maracatu, enfim. Então, esse instrumento, para quem hoje, né, está nesse universo, para quem hoje tem acesso, para quem hoje confecciona, né, e também faz dele um meio de vida, é ter esse cuidado, esse entendimento que ele tem origem, né? O AB é um instrumento de matriz africana, é do nosso povo preto. Então, quando você for falar dele, você fale dessa seguinte forma, que ele veio, ele é do nosso povo de matriz africana, né? Ter esse cuidado, esse respeito, principalmente com os detentores desse instrumento, que está lá em Recife, né? Hoje o instrumento está no mundo através de uma nação de maracatu de barco virado, né? Que é a nação do maracatu Porto Rico, como também a nação do maracatu Estrela Brilhante, que foi o início, né? Quem iniciou esse processo lá em Recife foram essas duas nações. Ele se populariza através dos meus conhecimentos, que é de dentro de um candomblé, que vem através do nosso povo do candomblé. Então, é ter esse conhecimento, é ter esse cuidado também e esse respeito, acima de tudo, de saber, né, o que você está fazendo, de onde vem, para onde vai. E é isso. O mais importante de tudo é ter o respeito. E está aqui nosso AB finalizado. Espero que vocês consigam fazer aí da casa de vocês. Muito importante a gente fomentar as nações tradicionais de maracatu, né? Hoje tem muitas pessoas que confeccionam AB pelo Brasil todo, mas é muito importante frisar isso, né? O fortalecimento dessas comunidades, das pessoas que fazem os ABs lá no estado de Pernambuco. Então, quando tiverem a oportunidade, vão conhecer as nações, todas elas na cidade do Recife, óbvio, em especial a minha nação do Maracatu em Canto do Pina, liderada pela nossa mestra. Aproveito já para agradecer novamente a minha mestra pela oportunidade desse aprendizado, que eu carrego com muito amor, com muita gratidão, que eu tento fazer com o máximo de respeito, esse repasse desse ensinamento. E axé a todas as mães do Pina. Falar da trajetória de Roberta é falar da minha trajetória também na Fim da Nação do Maracatu em Canto do Pina, né? Que Roberta, ela chega lá na comunidade do Bode. Eu acho que eu estava no início, não tinha nem assumido praticamente a nação, estava nesse processo ainda, né? E aí, quando eu assumo a nação, que todos os batuqueiros saem, e aí Roberta é uma das que chega do sul, né, de fora, para a comunidade, e foi uma das que pegou desde o início, assim, na cabeça, né? Como diz minha avó, quem pega no defunto é o dono. E eu vejo que ela é uma das donas porque estava ali. Então, tem um conjunto de pessoas que se tornam família e se tornam especiais nesse processo lá do início. E a Roberta, ela vai além porque tem isso, né? Ela é tinhosa e quando ela quer uma coisa, não tem quem pare. E aí ela foi se aperfeiçoar também na questão do tocar o AB, do aprender a confeccionar o AB, né? Eu estava de resguardo de João e aí fazia várias oficinas assim em casa. Nem era oficina, a gente ficava trocando mesmo, sem oficina mesmo, que não tinha muito, não era popularizado, né? A questão da oficina, do tocar, do ensinar, foi coisa que foi acontecendo há pouco tempo, assim. Porque essa troca, ela acontece dentro da comunidade naturalmente. O da oficina é algo que é novo, ainda é novo. Porque quando a gente chega dentro da comunidade, né, quando a galera chega dentro da comunidade, aprender lá no todo, né? Aprender com o dia a dia, aprender com as lutas. E é isso, foi o olhar de Roberta, sempre teve lá fazendo uma troca, né? Porque eu digo que ela sempre fez uma troca. Ela leva e ela busca. E a gente tem essa via de mão dupla. E é nesse sentido que ela é minha irmã, produtora, amiga, companheira. Nunca, nunca, nunca abandonou. E se a gente tem muito a agradecer a Nação Encanto do Pina, essa família, algumas pessoas que desde aquele início estavam lá, pegou na mão e está até hoje. Então é isso. Mulher guerreira, traz o brilho do seu orixá. Ora, mamãe Oxum,
Axé, mestra. Muito obrigada.